Trump se aliou com a Rússia ou foi tudo uma invenção de Hillary Clinton? Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para analisar esse caso que saiu agora, na terça-feira, e eu não gosto muito de política, não gosto muito de político, principalmente porque todos nós sabemos que todos os seres humanos são imperfeitos, mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer é rir de plano de político. Então hoje nós vamos ver aqui esse caso que saiu, essa notícia que saiu da Hillary Clinton e do Trump. E vamos ver o que aconteceu envolvendo, então, as agências de segurança dos Estados Unidos. E só lembrando que a minha conta no Patreon já está disponível, tá? Eu já estou com material lá de engenharia social e de segurança internacional. Então, para quem quiser estudar mais a fundo esses assuntos, vejam lá, o link está aqui na descrição. Vamos começar a ver, então, agora essa notícia. Então, aqui nós temos: diretor de inteligência nacional desclassifica, ou seja, libera para o público as notas de Brennan, nota da CIA na Hillary Clinton incitando um escândalo entre Trump e a Rússia. Aí é que ele fala: a fonte disse que as notas de Brennan foram tiradas logo depois de conversa com Obama sobre esse assunto. Então aqui nós temos, exclusivo: diretor de inteligência nacional John Ratcliffe na terça-feira desclassificou documentos que revelam que o diretor da CIA, o antigo diretor da CIA, falou com o presidente Obama sobre a Hillary Clinton, criando então um plano para ligar o então candidato Donald Trump com a Rússia, como uma forma de distrair o público do uso dela de e-mails, de servidores de e-mail privados. Assim, então, antes da eleição presidencial de 2016, a Fox News aprendeu. Então aqui o Ratcliffe ele desclassificou essas notas que foram tiradas logo depois, então, de conversar com Obama sobre a inteligência que a CIA recebeu, e aí ele revela que os oficiais se referiram a essa questão como uma potencial investigação do FBI. Então, o escritório do Diretor Nacional de Inteligência transmitiu esses documentos para o Senado e a Casa, o comitê de inteligência deles, na tarde de terça-feira. Então aqui ele fala que eles estão recebendo mais informações sobre as atividades da Rússia. A Hillary Clinton, então, alegadamente aprovou uma proposta de um dos assessores de política externa, então, para avacalhar com o Trump, trazendo esse escândalo que estava dizendo que tinha uma interferência da Rússia nos serviços de segurança. Era isso que dizia nas notas do Brennan, que foram agora desclassificadas. Então, as notas, dia 28 de julho, na margem, o Brennan escreve: POTUS, que é presidente dos Estados Unidos, mas aquela seção, as notas estão redigidas. Então, ali também está escrito qualquer evidência de colaboração entre Trump, campanha mais Rússia, dizendo as notas. O resto das notas, então, foram redigidas, com exceção das margens, que dizia JC, Dennis e Susan. Então as notas não falam os nomes inteiros, mas ali JC poderia estar se referindo ao então diretor do FBI, James Comey, JC. Susan poderia ser, então, a assessora de segurança nacional, Susan Rice, e Dennis, então, poderia se referir ao Chief of Staff do Obama, Dennis McDonald, tá? Então aqui a gente tem o documento que foi liberado. Tá, então passando algumas coisas aqui que não são muito importantes. Então vamos ver isso aqui que é importante. A seguinte informação foi providenciada para uso exclusivo do escritório para uma ação investigativa ou lead, então dicas, né, quando apropriadas. Foi emitido pela CIA do Comey e Strzok. Então aqui é muito importante esse Strzok, porque se a gente for ver aqui o seguinte, a gente pode pesquisar aqui esse carinha e a gente vai ver, tá, que ele tem um livro recém-lançado. Cadê o livro dele? Vamos achar aqui. Aqui, ó. E nesse livro aqui, ele basicamente está falando como o Trump é um perigo para os Estados Unidos. O que é muito interessante, né? Porque ele basicamente está falando ali, olha, o esforço interno para parar um presidente. Quer dizer, ele estava envolvido com esse escândalo para ligar o Trump com a Rússia, né? Mas ele faz um livro falando como é importante que se tire o Trump da Casa Branca. Ou seja, aqui a gente já vê claramente como é importante que a gente veja quem são as pessoas que escrevem os livros que a gente lê. Porque muitas vezes as pessoas compram livros só pela capa, né, porque tem um título legal, e olha que bonito, olha que bonita que é essa capa aqui do livro, né?
Mas a gente tem que ver, olha, o cara ganhou um prêmio também, tá vendo? Então a gente tem que ver como é importante a gente saber quem são as pessoas. Porque ele pode simplesmente ter ficado brabrinho com o Trump e escrito um livro inteiro, só falando mal dele, entendeu? Como uma certa vingancinha. Então é importante a gente ver esse tipo de coisa. Lembrando aqui que eu não estou defendendo político nenhum, tá? Eu estou só rindo do esforço da pessoa fazer um livro desse tamanho, né? E agora ser exposto por ter feito uma coisa dessas. Então aqui, gente, a gente vê o seguinte. Mais coisa dele falando aqui, falando, né? Então aqui depois é uma matéria muito grande. Então aqui a gente já leu isso, né? Falando sobre que a Hillary aprovou. Então uma inteligência chegou que a Hillary aprovou. Então essa proposta de ligar o Trump com o serviço secreto da Rússia, né? E aí, claro, que a pessoa que representa a Hillary Clinton aqui falou que isso daqui é uma grande uma mentira, né? Então aqui o Radcliffe, ele falou num statement. Então só para ficar claro, isso não é desinformação russa e não foi recebida como tal pela comunidade de inteligência. O Radcliffe falou num statement para o Fox News. Eu vou estar falando sobre isso para o Congresso, né, nas fontes sensíveis e métodos pelos quais essa informação foi obtida nos próximos dias. Uma fonte familiar com os documentos disse para a Fox News na terça-feira que essa alegação não foi desinformação. Isso não é desinformação russa. Até o Brennan sabia disso. Ou ele não estaria falando sobre isso com o presidente dos Estados Unidos. A fonte falou. Tem um limite muito grande para falar oralmente com o presidente dos Estados Unidos. E ele claramente achou que isso era importante o bastante para falar com o presidente sobre isso. Ou seja, isso é muito importante. Essa informação, isso tudo que está acontecendo, não foi nada, porque o Obama foi informado sobre isso. E para tu trazer um assunto de informação para um presidente, não é qualquer coisa. Tem que ser uma coisa importante. Tu não pode simplesmente chegar com qualquer teoria da conspiração e vir falar com o presidente sobre isso, porque senão o presidente não vai perder o tempo dele com isso, certo? Então aqui, uma outra fonte familiar com esses documentos falou para a Fox News que essa informação foi buscada por muitos pedidos do Congresso para legitimar uma busca de razões e foi mantida por razões políticas. E acreditam que eles nem seriam pegos. A fonte adicionou que as notas do Brennan são significativas porque são as palavras dele, escritas e recordadas em tempo real. Aí aqui embaixo, durante isso, semana passada, durante uma escuta na frente do Senado, no Comitê Judiciário do Senado, perguntaram para o Comey se ele tinha recebido então, uma nota investigativa na Hillary Clinton de 2016. Mas ele falou, não sei. It doesn't ring any bells. It didn't ring any bells. Isso significa, não me veio à mente nada. Então ali ele fala, você não se lembra de receber um pedido investigativo da comunidade de inteligência? Ou seja, como é que tu não te lembra de uma coisa dessas, né? E ele falou, não sei. Daí o cara falou ali embaixo. Isso é muito interessante, porque como é que uma pessoa não sabe disso? Você recebe um pedido da comunidade de inteligência para olhar uma campanha de Clinton tentando criar uma distração, acusando o outro candidato, o Donald Trump, de ser um agente russo. Ou seja, como é que tu não te lembra disso? E aí ele falou, né, isso aí é muito, muito longe da realidade. Citando, então, o fato de que a campanha de Clinton e do Comitê Nacional Democrático, através de uma empresa de direito, Perkins Coie, contratou Fusion GPS e o ex-oficial de inteligência britânica, Christopher Steele, para, então, fazer autoria e compilar informação para o anti-Trump dossiê com informação controversial. Ou seja, aqui a gente vê que a campanha de Clinton, tá, e do Comitê Nacional Democrático, através dessas empresas aqui, né, contrataram esse cara aqui do Serviço de Inteligência Britânico. Isso aí é difícil, né? O dossiê aqui contém coisas sobre essas alegadas ligações entre Trump e Rússia. E aqui a gente tem então que o Comey manteve que esse pedido aí não é familiar para ele, que ele não sabe de nada. O cara ainda adicionou aqui que tem mais evidência para apoiar isso daí. Então aqui no final, o Attorney General Bill Barr, ano passado, apontou, né, o US Attorney of Connecticut, John Durham,
para investigar as origens dessa questão da Rússia, do FBI. Tá? Logo depois que um conselho especial de Robert Mueller completou os longos anos de investigação dentro então dessa campanha de influência russa na eleição presidencial de 2016. E agora aqui embaixo, então, não está claro se essa informação deve ser considerada parte da investigação de Durham. Então aqui acabou a notícia. E o que eu acho importante a gente ver com isso? Se essa informação aqui que foi lançada é verdade ou não, eu não sei. Mas se ela fez realmente isso, é muito engraçado. E isso realmente foi uma tentativa... Vocês já viram aqueles vídeos do pessoal tentando receber indenização de seguro e eles se jogam na frente dos carros? Então é basicamente isso que está acontecendo. Né? Então eu não sou fã de político de um, de político outro, mas que vai ser engraçado se ela for pegar com isso, vai ser muito engraçado. Então é isso, gente. Eu acho que essa notícia ela serve pra gente ver que essa informação muito importante ela está sendo retida há muito tempo, tá legal? Então não se esqueçam de entrar no Patreon se vocês estão interessados em saber mais academicamente sobre essas coisas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham visto essa notícia, porque eu acredito que não foi liberada em muitas mídias tradicionais, tá? Então agora, eu desejo uma ótima semana pra vocês e até o nosso próximo vídeo.